As 7 dores emocionais que trazemos da infância. Bem, a infância é uma fase muito importante e delicada do desenvolvimento humano, pois é nela que desenvolvemos as nossas habilidades motoras e comunicacionais. Por exemplo, também é nesse período que compreendemos o mundo em que vivemos, que conhecemos as regras que devem orientar a nossa conduta e que desenvolvemos a capacidade de expressar aquilo que sentimos. O cérebro infantil é muito maleável, ou seja, capaz de absorver as experiências da vida e interiorizá-las, portanto, com facilidade. No entanto, nem sempre essas experiências são positivas. A exposição a determinados acontecimentos pode provocar um impacto negativo sobre o aspecto emocional e provocar limitações que se perpetuam pela vida adulta. Esses impactos negativos são conhecidos como dores emocionais na psicologia. São particularmente comuns os casos de problemas pacientes adultos que, na verdade, são desdobramentos de questões mal resolvidas da infância. Neste vídeo vamos compreender melhor as 7 dores emocionais mais frequentes da infância e os impactos posteriores. Primeiro, o medo do abandono. Segundo, rejeição. Terceiro, violência dentro da família, injustiça, humilhação, traição, medo do desconhecido. Conclusão, o medo do abandono. Qualquer criança enxerga-nos adultos com os quais convive um porto seguro. No entanto, aos poucos, a criança percebe que não conseguirá ter adultos ao seu lado em todos os momentos da vida. Por mais apegada que ela seja aos pais, ela precisa de compreender que eles não podem estar sempre juntos. Quando a criança passa por alguma dificuldade, ela recorre aos pais ou responsáveis para que seja acolhida e amparada. Se isso não acontece, a criança se sente abandonada, como se já não fosse mais uma prioridade daqueles que têm a responsabilidade de cuidar dela. O caso se torna ainda mais complexo quando um dos pais simplesmente abandona a família ou, mesmo estando presente, não dedica à criança a atenção, o afeto e o carinho tão necessário nesta fase. Na idade adulta, a pessoa carrega consigo essa insegurança, o que se vê sobretudo nas amizades e nas relações amorosas. E sempre há aquele medo de ser abandonado, abandonada e de ficar sozinho. Por isso, pode haver muita desconfiança e dificuldade de se abrir, de confiar nas outras pessoas. Segundo, a rejeição. A rejeição é um dos processos mais dolorosos pelos quais uma pessoa pode passar. Ela ocorre quando outra pessoa ou grupo de pessoas não aprovam a pessoa para participar daquele meio. Trata-se de um processo que se vê em todas as idades, mas que é particularmente doloroso na infância e na adolescência. Quando há uma necessidade grande de pertencimento e aceitação, tentando então encontrar o seu lugar no mundo. A pessoa que passa por situações constantes de rejeição começa a desconfiar das suas próprias capacidades, acreditando assim que não é bom ou interessante o bastante. Começa também a crer que não existe no mundo um lugar para ele, e isso gera então uma autocobrança e um perfeccionismo cada vez maior,
pois a pessoa nunca considera-se boa o bastante para conviver com os outros. Na idade adulta, essa dor emocional se converte em baixa autoestima, em isolamento e no medo de sair da zona de conforto. A pessoa tem dificuldade de perceber as suas próprias qualidades e de alegrar-se pelas suas conquistas, como se não fossem boas o bastante. Há uma tendência, sabe, a se comparar com os outros, o que agrava o seu estado emocional. O terceiro, violência dentro da família. A família é o primeiro grupo social ao qual somos chamados a fazer parte. Portanto, muito daquilo que somos é fruto desse primeiro meio em que convivemos. É na família, portanto, que aprendemos regras, que adquirimos conhecimentos e que imitamos o comportamento dos adultos ao nosso redor. Um meio familiar violento pode traumatizar uma criança se ela cresce em um ambiente marcado por gritos, ofensas, castigos rigorosos, ataques de raiva e até mesmo agressões físicas. Ela crescerá com medo das pessoas, tendo assim dificuldades de confiar nelas. Seja a criança a vítima desses atos, seja testemunha. O fato é que aos poucos ela vai começar a acreditar que é assim que o mundo, portanto, funciona, tendendo a reproduzir esses comportamentos na idade adulta. Isso perpetua o ciclo da violência familiar. Além do mais, sem estabilidade emocional, o adulto não consegue resolver os seus conflitos por meio do diálogo. Quarto, injustiça. Ainda na infância, todos nós aprendemos o que é justo e o que é injusto. Assim, se a criança percebe que o irmão recebe um tratamento especial dos pais ou que um colega de classe é preferido dos professores, sem que haja uma justificativa para isso, ele se sente preterido. Ou seja, essas manifestações de injustiça levam a criança a acreditar que não importa, portanto, o quanto ela se esforce, nada vai adiantar, pois ela não receberá a recompensa esperada pelo bom comportamento. Ela também acreditará que os outros são sempre melhores do que ela, desenvolvendo então assim problemas de alta estima. Pessimista. A criança torna-se um adolescente rebelde que acredita que o mundo é injusto. Então, o melhor a fazer é agir do jeito que ela quiser. Torna-se também um adulto acostumado a não esperar por nada de ninguém ou a esperar sempre o pior. Com o tempo, a pessoa pode até mesmo desistir dos seus objetivos, pois ela acredita que a justiça não existe e que ela nunca será capaz de alcançar, pois sempre haverá alguém melhor do que ela. Quinto, humilhação. A humilhação é a rejeição levada ao extremo, por meio da ofensa e do desrespeito aos sentimentos alheios. É o que ocorre quando os pais criticam excessivamente os filhos, quando os professores ofendem os alunos e quando os próprios colegas de escola tratam-se, portanto, uns aos outros com desprezo e críticas a determinadas características do indivíduo. O chamado, digamos, bullying. A criança submetida a situações de humilhação por suas características físicas, intelectuais ou emocionais tende a reprimir cada vez mais o seu comportamento e a deixar então de ser quem ela é para encaixar-se naquilo que a sociedade espera dela. Novamente temos como consequências a autoestima prejudicada. Bem, como os seus
desdobramentos que podem incluir transtornos ansiosos, depressão e pouca ambição em relação ao futuro. Também é comum, sabe, que como um mecanismo de defesa à própria pessoa que foi humilhada comece a humilhar os outros em uma desesperada tentativa de demonstrar poder e superioridade. Sexto, a traição. A traição é a quebra de confiança que se vê quando alguém faz uma promessa e não a cumpre. Muitas vezes as promessas que são feitas às crianças não são levadas, portanto, a sério pelos adultos, mas são muito consideradas por elas. Por isso, se um pai promete à criança levá-lo, portanto, a algum lugar no sábado, mas não o faz, enfim, sem uma justificativa séria, o filho não apenas se frustra, como também se sente traído. Pois é, e se isso ocorre com alguma frequência, ocorre algo muito grave. A criança deixa de acreditar naquilo que os adultos dizem, perdendo assim a sua referência de confiança no mundo. Mais do que isso, começa a acreditar que as palavras não têm valor, de modo que ela mesma começa a quebrar as promessas que faz, seguindo o exemplo negativo dos adultos. E isso faz da criança um adulto que tem, portanto, dificuldades em assumir compromissos, o que se vê na família, nos relacionamentos amorosos e no trabalho. A pessoa, portanto, torna-se desconfiada de tudo e de todos e prefere não se envolver com as diferentes situações para não sofrer. Sétimo, medo do desconhecido. O medo do desconhecido é algo que toda a pessoa tem, em maior ou menor grau. Isso se vê com mais clareza nas crianças. Afinal de contas, elas ainda estão a compreender de como é que o mundo funciona e tudo é novidade, portanto, para elas. Além disso, elas ainda estão a aprender a separarem a imaginação da realidade. Por isso, é comum que as crianças tenham medo do escuro, dos fantasmas, de alturas, de trovões e de animais de ambientes em que nunca estiveram antes. Isso precisa, portanto, de ser compreendido e acolhido pelos adultos, que devem ter paciência para explicar esses contextos às crianças, em vez de ridicularizar os seus sentimentos, taxá-las de cobardes ou medrosas, fragilizar as suas capacidades emocionais, o que as leva a sentir ainda mais medo e vergonha. Na idade adulta, sabe, essas pessoas terão medo de enfrentar as dificuldades ou não serão capazes, portanto, de expressar adequadamente aquilo que sentem, pois foram incentivadas a reprimir as suas emoções. Tornam-se então adultos frios ou incapazes de demonstrar qualquer sinal de fraqueza, com medo da humilhação. Desenvolver a inteligência emocional é um desafio para esses indivíduos. Bem, conclusão. As 7 dores emocionais de que falamos são mecanismos que evidenciam, portanto, como acontecimentos negativos na infância. Geralmente, sabe, por imprudência dos pais e responsáveis, podem prejudicar, portanto, a evolução da pessoa enquanto adulto. Traumas e crenças limitantes podem ser desenvolvidos ainda nas crianças, o que torna ainda mais complexa a superação dessas ideias na idade adulta. Por isso é comum que os processos de psicoterapia encontrem as origens dos problemas das pessoas em acontecimentos de um passado distante.
aparentemente sem importância, mas que moldam uma série de crenças da pessoa acerca do mundo, do outro e de si mesmo. Que as suas dores emocionais sejam cicatrizadas e que você seja um adulto cada vez mais responsável pelas crianças ao seu redor. Gostou deste conteúdo? Então deixe o seu comentário. Além do mais, que tal levar estas informações tão importantes a todos os seus amigos, amigas, colegas de trabalho, familiares e a quem mais possa se beneficiar delas? Compartilhe este vídeo. Você também pode fazer a diferença. Fiquem com Deus. Feliz.